Oi gente, bom dia. Eu vou gravar aqui para vocês sobre fisiologia endócrina para ajudar vocês na prova que vai ter na próxima semana, tá certo? Dia 24. Então vamos lá. Qual o objeto de estudo da fisiologia endócrina? O objeto de estudo é a produção, que é a síntese, a liberação e a ação de hormônios. O que são hormônios? Hormônios são substâncias que podem ser de origem proteica, podem ser de aminoácidos ou mesmo produzidos a partir do colesterol, tá? Que vão regular o nosso meio interno, mantendo o nosso equilíbrio, que é chamado de homeostase, tá? O que seria a ação endócrina, que é a base do estudo da fisiologia endócrina, mas a gente vai ver que tem mais outras ações. A principal é a ação endócrina, na qual um hormônio é produzido numa célula A, é liberado, toma corrente sanguínea e alcança uma célula B, onde vai fazer uma ação, tá certo? Entretanto, esse hormônio ele também não faz só ação endócrina, ele também pode fazer ação em células vizinhas, chamada ação parácrina, e na própria célula, chamado ação autócrina. Aí eu vou dar o exemplo de dois controles hormonais. Primeiro, os hormônios contrarreguladores, ou seja, eu tenho hormônios que vão atuar de forma positiva e outro de forma negativa, ou hormônios que atuam de forma contrária um ao outro. Exemplo, você consome sua glicose e essa redução da glicose te induz a você sentir fome e você vai comer um biscoito. O biscoito, tá? Ele tem um biscoito, um pão, um arroz, feijão, um macarrão. Ele tem um açúcar, um polissacarídeo, ou seja, formado por unidades de glicose, chamado de amido. Ele vai ser digerido pelas enzimas do pâncreas e pelas células intestinais e absorvido por essas células intestinais. O que vai ser absorvido? Os monômeros de glicose. Então, a glicose, após a alimentação, que é chamado de período pós-prandial, aumenta o nível de glicose e estimula a liberação do hormônio chamado de insulina, que é um hormônio liberado pelo pâncreas. Qual a ação do hormônio insulina? Ele vai fazer um influxo de glicose nas células, vai estimular a síntese de ATP, que é adenosina trifosfato, que é a molécula energética, a partir da glicose, mas também estimula a formação de uma reserva de glicose, chamada de glicogênio, que é guardado no músculo para o exercício físico e no fígado para o jejum. Além disso, o excesso de carboidrato vai ser estimulado pela insulina a ser transformado em ácidos graxos ou lipídios. Por isso, o primeiro ponto que nós temos para emagrecimento é reduzir a ingestão de carboidratos. Beleza, com isso eu tenho uma redução da glicose no sangue. Logo, a insulina é um hormônio hipoglicemiante. O hormônio contrarregulador é chamado de glucagon. Quando o nível de glicose é baixa, nós estimulamos a produção e a liberação do glucagon, que ela vai fazer o contrário. Enquanto a insulina faz com que a glicose entre nas células, o glucagon faz o contrário, com que a glicose saia das células, tá? Estimula a utilização do glicogênio hepático. O glicogênio, que é uma reserva de glicose, ele é quebrado e essa glicose é lançada na corrente sanguínea. O lactato, que é uma substância produzida pelo músculo, também é transformado em glicose, processo chamado gliconeogênese, que literalmente significa nova formação de glicose, além do que a degradação dos lipídios que nós armazenamos no tecido adiposo. Tudo isso vai promover um aumento da glicose. Então, o glucagon ele tem efeito contrário, ele é hiperglicemiante. Beleza? Um outro exemplo são os hormônios da tireoide. Os principais estímulos para liberar os hormônios da tireoide são frio e alimentação adequada, tá? Alimentação de 3 em 3 horas de forma adequada. Todos esses dois estímulos vão ativar uma região do cérebro chamada de hipotálamo, que por sua vez ativa uma glândula que está na base do cérebro, que tem o tamanho de um grão de feijão. Essa glândula é chamada de hipófise ou hipófise anterior. Ele vai liberar um hormônio chamado TSH, que vai pela corrente sanguínea até a tireoide, que é uma glândula que está localizada no pescoço. A tireoide é estimulada
e ela consegue capturar iodo, que está nos frutos do mar, mas já é incluído no sal de cozinha por conta da não ingestão adequada de frutos do mar, e é produzido dois hormônios, o T3 e o T4. O principal hormônio é o T4, chamado de tiroxina, com X, que é o hormônio da tireoide. Qual o efeito desse hormônio? Aumenta a taxa metabólica, aumenta a produção de calor pelo organismo, aumenta o consumo de oxigênio e aumenta a atividade cardíaca, melhorando o metabolismo. Mas para que isso não perca o controle, o próprio hormônio, ele na corrente sanguínea, ele atua tanto sobre o hipotálamo quanto sobre a hipófise, fazendo uma inibição, que é chamado de feedback negativo, que é um controle para a produção hormonal não perder o controle e não ficar muito alto. Tá, gente? Então, se liga aí e estuda esses dois mecanismos, tá bem?